Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana porque tem corações aqui conosco, outros que vão chegar, porque a nossa sala do Zoom é aberta. E a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, Mauro, você trouxe uma mensagem para nós, Mauro? Do Carlos de Lucas, risoterapia é o nome da mensagem. Não há muita alegria na medicina, mas há muito remédio na alegria. John Billings. Cultive a alegria e o bom humor, pois a saúde anda de mãos dadas com esses dois poderosos remédios. O sorriso é a maior expressão da alegria, tão importante como os remédios e terapias. Se desejar recuperar a saúde, procure logo desarmar sua cara, estampe logo um sorriso no rosto, a fim de que as correntes divinas da cura consigam alguma sintonia com você. No reino dos céus, os anjos encarregados da cura vivem sorrindo, porque os males do nosso corpo são originários de uma forma de viver muito tensa, dramática e orgulhosa. O riso espanta a doença, porque devolve alegria a cada célula do corpo. A ciência médica já comprovou que o riso é terapêutico, tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico. Comece rindo de você mesmo. Não se leve tão a sério. Ria das coisas ridículas à sua volta. Curta o lado engraçado da vida e isso trará benefícios enormes para a sua saúde. Os perfeccionistas costumam viver de cara amarrada e, geralmente, estão cheios de doenças e remédios. O corpo é uma panela de pressão. Se você não deixar o vapor escapar, a panela explode. Quando você sorri com a alma, todo o seu corpo sorri também. E isso provoca um afrouxamento geral das tensões. Permita-se momentos de descontração durante o dia. Faça pausa para conversar leve e despreocupadamente. Conte e ouça anedotas saudáveis. Mate sua doença de tanto rir. Afinal de contas, como está na Bíblia, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Encontre um pouco de saúde assistindo um filme de comédia, em vez de discursar para os amigos sobre todos os meandros de suas dificuldades orgânicas, reúna-os para se divertirem com filmes hilariantes. Encontre graça nos episódios do cotidiano, pois uma pessoa sem graça geralmente é sem saúde também. Encontre graça nos episódios do cotidiano, pois uma pessoa sem graça geralmente é sem saúde também. Que lindo, amei essa mensagem, viu? Depois você vai postar aí, vai tirar foto dessa mensagem, amei. Que realmente, né, Mauro? Alegria, aquela alegria verdadeira, aquela alegria da alma, nos traz saúde, nos traz leveza na vida, né? Então, olha só como é bom, né? É bom que isso aí está escrito
né? E a gente pode ler para mais e mais pessoas, porque realmente a alegria Muito bom. traz essa leveza aí na vida e traz a saúde. Obrigada, Mauro. Obrigado eu. Suzelaine, pode fazer a nossa prece, por favor. Olha, só da mensagem do Mauro eu já fico querendo rir aqui, ó. Verdade, a alegria, né? O sorriso, a alegria, que além de nos fazer um bem tão grande, né? Curando, ele também irradia para todas as pessoas que estão ao nosso lado, né? Quando estamos alegres, irradiamos isso, e os outros também ficam alegres ao nosso lado, não é? Com Então, certeza. a mensagem, vamos agora relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando os pensamentos, tirando as nossas preocupações, deixando de lado. Vamos cumprimentando toda a equipe de limpeza, segurança e higienização do SEF, que já limparam, higienizaram os nossos lares, toda a equipe de segurança que nos dará todo o suporte para os nossos estudos, para a nossa caravana. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda, a espiritualidade amiga. Vamos cumprimentando o mentor da nossa caravana, que com certeza já se encontra aqui. E todos juntos, com muita alegria, vamos buscando o nosso anjo Ismael, o nosso anjo dourado, que nos recebe alegre como ele é, nas suas esferas douradas. Ele nos abençoa e nos leva até Maria, a nossa doce mãe. Maria nos acolhe, nos envolve em seu manto de luz, de amor, de paz, vai docificando a nossa vida. Ela que nos conhece desde sempre, conhece os nossos segredos mais íntimos. Maria vai nos preparando para o nosso encontro com Jesus. E ela nos leva até seu filho. Diante de Jesus, ajoelhamos aos seus pés e dizemos a ele: Jesus, nós te amamos. Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, gratidão por todos os seus ensinamentos. Sabemos que temos ainda muito a percorrer, muito a aprender, mas no pouco que já sabemos, que possamos usar em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai. Diante de Deus, vamos nos ajoelhando espiritualmente e vamos agradecendo a Ele pela vida, pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade dessa reencarnação. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, podemos iniciar a nossa caravana de hoje. Obrigada, Suzelaine. Gerson vai ler para nós? Sim, vamos iniciar aqui o capítulo 24. Não pôr a candeia sobre o alqueire. A candeia sobre o alqueire.
Por que Jesus fala por parábolas? Não se acende uma lâmpada para deixá-la sobre o alqueire, e sim sobre um candeeiro, para que ela ilumine a todos aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há uma só pessoa que, depois de haver acendido uma lâmpada, cubra com uma vasilha ou a coloque sobre a cama. Coloca, assim, sobre um candeeiro, para que aqueles que entrem vejam a luz, pois não há segredo que não deva ser descoberto, sem nada escondido que não deva ser conhecido, e leva a público. Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? E respondendo, lhes disse: para vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será retirado. Por isso é que eu lhes falo sobre parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem, nem entendem. E a profecia de Isaías nele se cumpre, pois diz: Ouvireis com vossos ouvidos, mas não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis, porque o coração deste povo está endurecido e os seus ouvidos se tornaram tactos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Espanta-se de ouvir Jesus dizer: Não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto ele próprio oculta a todo instante o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendido por todos. Ele se explica, dizendo aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão prontos para compreender certas coisas. Eles olham, veem, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria inútil no momento, mas a vós o digo, pois lhes foi dado compreender esses mistérios. Ele tratava o povo, portanto, como se trata as crianças cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Com isto, ele indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, para que todos aqueles que entram possam vê-la. Não significa que seja preciso revelar todas as coisas inconsideradamente, pois todo ensinamento deve ser apropriado à inteligência daquele a quem se dirige, pois há pessoas para quem uma luz muito forte ofusca sem esclarecer. Ocorre com a sociedade em geral, ou mesmo que com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, juventude e idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois o grão semeado fora de estação não produz. O que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque chegando a um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Deus, tendo-lhes dado a inteligência para compreenderem e se guiarem nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar a sua fé. É então que é preciso não colocar a lâmpada sobre o alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Obrigada, Gerson. Então, olha só, que hoje já iniciamos o capítulo 24, que é a candeia, né? Não se pode pôr a candeia debaixo do alqueire. Então, a candeia,
era considerado ali um pequeno aparelhinho, né, abastecido com óleo que servia para iluminar as casas. E o alqueire é justamente um caixote que eles usavam naquela época para medir, né, colocar ali a quantidade de cereais e etc, né? E esse velador é justamente um suporte alto, onde se coloca, de madeira, onde se coloca, né, o candeeiro ou a vela ali para iluminar. Então, quando Jesus tem essa frase, não pôr a candeia debaixo do alqueire, então a gente pode trazer para nós que significa que a verdade e o conhecimento espiritual, eles não devem ser escondidos. E devem sim ser compartilhados ali com todos, através das palavras, das ações, até mesmo quando o próprio texto aqui, Allan Kardec depois explica que essas verdades também de acordo com quem vai receber, de acordo com o grau evolutivo que a pessoa tenha para o entendimento. Então, essa mensagem, ela é um verdadeiro chamado aí para a nossa responsabilidade moral de quem já compreende parte da verdade divina. E não guardar apenas para si. Como, por exemplo, gente, vamos pegar o que a gente está fazendo aqui. A gente garanto que cada um aqui pega o seu momento aí, né, de quinta-feira, né, reserva, a gente vem aqui para o estudo do Evangelho, a gente faz o Evangelho junto, compartilha as nossas reflexões, os nossos aprendizados, e que quando cada um fala aí um pouquinho, o outro também aprende, porque a gente sempre tem o que ensinar e o que aprender. Então, e a gente coloca na internet. Isso é compartilhar também o que a gente já tem entendimento. Então, quando a gente até faz o evangelho aqui sequencial, é para justamente até auxiliar todo esse estudo, né, esse estudo sequencial, para a gente ter esse entendimento e estudando assim aos poucos. Então, isso faz parte. Então, é algo difícil? É algo surreal? Não, por exemplo, isso, né? Esse nosso encontro é compartilhar. Então, é isso que essa mensagem aqui nos chama, porque cada um vai perceber a sua verdade e as verdades divinas conforme o seu grau, a sua estrutura, a intelectual, moral. Por exemplo, uma criança como Noah que está aí, ele vai entender até uma certa parte quando a gente fala das verdades divinas. Agora, por exemplo, a Suzelei, ela já vai ter mais expandido, porque ela já tem mais conhecimento, né, sobre essas verdades divinas. Eu me lembro quando eu era criança, o que eu entendi ali do divino, de Deus, que estava lá no céu, sentadinho em um lugar, e usava uma barba branca e grande, né? Então, olha só como as coisas elas vão se revelando, e aí a gente vai chegando, né, nos conhecimentos. Então, assim, a verdade, Deus é uma verdade absoluta, mas as verdades elas não estão ocultas. Elas estão ali que exigem um esforço meu, um esforço do Gerson, né, de acordo com o grau, né, de conhecimentos para ir atrás de uma pesquisa, de um estudo. Então, para ir procurar realmente as verdades, né? E com tudo, gente, vem no tempo certo. Assim como Jesus falava por parábolas, alguns entendiam, outros não. Aqueles que não entendiam foram entender depois. A mesma coisa, gente. Não é a primeira vez que eu pego o evangelho. A primeira vez quando eu pegava o evangelho, eu tinha que ficar
não tinha internet aqui assim, né? Eu tinha que ficar com o dicionário do lado, gente, para ir vendo as palavras. O que queria dizer aquilo? Para ir ligando. Então, você vê que conforme a gente vai estudando, as coisas elas vão vindo com mais facilidade e vai vindo mais conhecimento, porque aí a gente já está pronto até para agregar ali aqueles conhecimentos que a gente vai recebendo. Então, assim, não, bom, é isso aí. Suzelene, se abre o seu microfone, pode falar, por favor. É interessante, né? As parábolas de Jesus, né? Então, ele, naquela época, era difícil, né, conversar com o povo, um povo mais bruto, um povo menos esclarecido. Então, ele tinha que lançar mão das parábolas, né? Ele mesmo coloca que muitos deles já não conseguiam enxergar com os olhos da alma, então eles ouviam, eles viam, mas não entendiam. É como se fosse a criança que você colocou, né? Que acredita em Deus sentado lá de barba, né? De barba branca. Então, assim era a humanidade na época de Jesus, então poucos entendiam, né? Jesus ensinava os seus discípulos que não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Tinham uma dificuldade imensa de entendimento, mas sentiam, né, no coração as mensagens e as palavras de Jesus. Então, a esses, aos seus mais próximos, ele conseguia se comunicar de uma maneira mais profunda, mais espiritualizada. Os outros, ele tinha que lançar mão das coisas materiais para que eles entendessem, né? Então, com o passar do tempo, principalmente no tempo agora de Kardec, né? Então, o ser humano tem muito mais condições de entender as mensagens divinas, né? Ele lança o livro dos Espíritos com tanta profundidade, com tanto esclarecimento. Então, é essa candeia que você falou. Não pode ficar debaixo da mesa, não pode ficar oculta, porque tem que ser vista, né? No globo inteiro. Né? O mundo inteiro precisa conhecer as palavras de Jesus, principalmente nesse momento, né, em que vamos entrar no mundo de regeneração, e eles afirmam que todos saberão da palavra, né? Então, a candeia aí, ela tem que ficar muito bem iluminada, né? Então, a luz da verdade. Então, é claro que cada ser humano, no seu processo evolutivo, vai entender de uma maneira diferente, de uma maneira mais. É uma coisa gradual, né? Então, a criança vai ter um entendimento, o adolescente um pouco maior, o adulto maior, né? Porque se o esclarecimento fosse dado de uma maneira geral para todos, né, muitos se ofuscariam, né, pelo brilho pela luz dessa verdade divina. É como se fosse na escola que o Gerson tanto fala, né? O conhecimento tem que ser dado aos pouquinhos, né? Para que ele vá passando de ano, de ano, de ano e vá entendendo essa luz da razão, a fé raciocinada, né, que vai dar essa fé tão bonita, tão grande ao ser humano, né? Isso que eu entendi. Muito obrigada, Suzerene, muito bom. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Então, o que Jesus falou em parábolas? Que todos nós, ainda, mesmo hoje, não podemos explicar o que entendemos a todos. Tem os nossos semelhantes aí, irmãos, que ainda acreditam na questão dos evangélicos, dos católicos, que têm a sua crença. E não se pode revelar a eles
aquilo que conhecemos pelo Espiritismo. E mesmo muitos espíritas não adianta falar porque não compreenderam ainda, não leram várias vezes o livro dos Espíritos para assimilar a questão. Então, é dentro desse conceito, o que acontece? A palavra, como diz Sócrates, a palavra não revela. Quem revela são os fatos. Se os fatos da vida de cada um não os fez mudar, não é a palavra que o mudará. Isso está consolidado. Então, o que Jesus mesmo diz? A quem tem, se muito dará. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é isso? É justamente a luz cristã de Jesus. Estamos com ele? Estamos seguindo efetivamente o Evangelho vivo? Ou estamos apenas nas palavras? Então, se estivermos seguindo a luz, o que nós vamos ter? Uma fé raciocinada, como diz Kardec, porque ela está iluminada pela a nossa razão. Passa a estar iluminada com o nosso sentimento. Se não estiver iluminada por esse sentimento, o que vai acontecer? Mesmo aquilo que temos de conhecimento se perde. É nulo, porque não nos abre o coração para a verdade, que é onde reina Jesus. Jesus diz, não, o meu reino não é deste mundo. Então, onde que eu estou? Exatamente na energia criadora, na questão nossa que é dentro de nós é que está a personalidade. Então, nós mesmos, espíritas, podemos falar abertamente, a gente fala de uma palestra, aquilo que julgamos, e cada um vai refletir o que entendeu. Mas a gente não pode dizer que é isto que é o correto, porque a questão não é. Exemplo aí, tem a testemunha de Jeová, dizendo que Jeová é o Deus dos hebreus. Não é, porque o Deus do hebreu é só consoante. Era G, H, F e J. Ou seja, como é que você pronuncia? Não tem pronúncia, porque Deus é impronunciável para os judeus da época. Não tinha vogal, então você não falava. Então, quando falava céu, era uma representação da elevação de Deus, mas não era Deus, mas era um caminho onde ele está. Então, é dentro desse princípio que vai as coisas sendo humanizadas e não entendidas perfeitamente. Então, o entendimento está naquilo que Kardec falou, uma fé raciocinada. Esse raciocinada é iluminada com o nosso sentimento. Então, é nisso que eu tinha para falar aí. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Pode falar, Cleide. Complementando tudo que vocês falaram aí, né? Só em suma, que o texto diz para gente que foi o que Jesus ensinou. Ele usou as parábolas, como vocês mesmos comentaram, cada um está no seu tempo, cada um está na sua evolução, cada um vai entender de um jeito, vocês mesmos comentaram. Ah, eu li uma vez, entendi de um jeito, eu li na segunda vez, já entendi melhor. E assim, são os ensinamentos de Jesus, né? O que ele ensinou para gente, com esse capítulo que a gente começou a ler, né? Que a gente não pode esconder os ensinamentos, né? A gente tem, a gente tem que levar os ensinamentos a todos que chegarem até a gente. Só que até para levar os ensinamentos, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ver como é que está o terreno para a gente plantar a semente, né? Então, porque se a gente põe numa semente, põe a semente num terreno bom, ela vai germinar. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Cleide. Obrigada, Noah. E olha só, Luiz, chegamos aqui ao final. Você tem 5 minutinhos para fazer a prece final, tá? Vou tentar fazer menos aí, então. Então, vamos assim, elevando o nosso sentimento, abraçando o nosso anjo guardião, e com ele vamos nos reunindo com os mentores desse nosso estudo, chegando aos mentores da casa,
E assim, harmonizados e iluminados, vamos doando energia para todo o nosso planeta Terra. E vivendo assim por todos os países que estão em guerras, por todos os cidadãos que estão em depressão, ansiedades, por todos ainda que cometem o crime, estão nos vícios, que possamos auxiliá-los. E aqueles, os velhos abandonados, as crianças desamparadas, e aqueles que se encontram no leito de dor, abençoando a todos os trabalhadores de hospital que os atendem, aqueles que atendem em casa também, e aqueles moradores de rua que não têm onde morar. Muita paz, muita alegria no coração. Que possamos assim agora, neste momento, buscarmos a presença dos nossos amigos veneráveis, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, para a magnetização da nossa água. E assim, com a sua energia amorosa, a nossa água vai se fluidificando e vamos aproveitando este momento para pedir também que a nossa caixa d'água também usufrua de tudo isso, para toda a nossa higienização, limpeza, nossa alimentação possam estar fluindo neste amoroso gesto. E com eles vamos assim agradecendo a todas as religiões que buscam o Evangelho de Jesus. A nossa doutrina espírita, a nossa aliança espírita, a nossa casa, o CEF. Por todos os dirigentes, trabalhadores, alunos e assistidos. Muita paz, muita harmonia no coração. E assim vamos encerrando o nosso dia de hoje, agradecendo. Muita paz, muita alegria e amor a todos nesta semana. Até mais. Tudo de bom.